Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus viu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde mais uma vez. Eu sou o Padre Sandro Magalhães, aqui da comunidade Canção Nova. Atualmente moro na nossa casa, nossa missão de Lorena. Sempre estou por aqui, celebrando a missa quando pode. E também terço mariano na terça-feira, que é o dia que estou rezando ali com Paulo, terço dos homens. Pois bem, minha gente, dito isso, nós hoje estamos em festa, porque a igreja celebra a festa de São Mateus. E aqui, quando a gente olha para a história de Mateus, vem ao coração uma esperança, que nós podemos sim mudar de vida, que nós podemos sim ser discípulos de Jesus. Mateus era considerado um pecador público. Todos aqueles que passavam por Mateus na rua diziam: olha lá o pecador. Vou dizer bem no nosso popular: olha lá o ladrão. Cobrador de impostos naquela época era reconhecido assim. Uma pessoa que não era coerente, que as pessoas viam como verdadeiros ladrões. Pecador público. Mas olha que coisa, não foi Mateus que foi atrás de Jesus. Jesus passou, viu Mateus e disse para Mateus o quê? Segue-me. Segue-me. Jesus não olhou quem era Mateus. Jesus não olhou para o que falavam de Mateus, mas simplesmente disse: segue-me. Só que é preciso sempre a gente fazer uma experiência com Jesus. E olha a experiência que Jesus fez com Mateus. Ele foi à casa de Mateus. Entrou na casa de Mateus. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa para vocês. Toda vez que a gente ouve isso, Jesus entrou na casa de fulano, Jesus sentou à mesa na casa de Zaqueu, não é também? Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu quero estar em tua casa. E quando Jesus entra na casa daqueles que ele já tem ali no coração, ele transforma. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, que também não era bem quisto, bem visto pelo povo, ele transformou a vida de Zaqueu, não é isso? Mestre, se eu roubei, eu vou devolver, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Jesus estava na casa de Zaqueu, transformou a vida de Zaqueu. E agora ele está na casa de Mateus, também conhecido como Levi, que provavelmente era o outro nome que ele tinha, o segundo nome. E ele senta à mesa com
Mateus. Mas olha outra coisa muito interessante. Quem é que se chega para sentar ali também com Jesus, os discípulos? Os amigos de Mateus, né? Que também era da mesma linha. Tudo do mesmo saquinho, viu? Eram gente boas, viu? Mas Jesus sentou com eles. Tudo farinha do mesmo saco. Mas Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. Ele queria tocar os corações daqueles homens que estavam machucados, feridos pelo pecado. E eu te garanto, por muitas vezes as pessoas ficarem assim, lá vai o bandido do Padre Sandro. Porque eles eram mal vistos. Já tinha um machucado do pecado e as pessoas ainda machucavam mais, feriam mais. Mas Jesus queria estar com eles. Queria fazer com que aquela ferida fosse curada na presença do amor e da misericórdia. Foi essa experiência que Mateus fez. Foi essa experiência que Zaqueu fez com Jesus. Experimentar a misericórdia. E quando a gente experimenta a misericórdia, a gente sai pulando do confessionário, não é? Ai, Jesus, graças a Deus. Estou livre desse pecado. Parece até que saiu uma tonelada das minhas costas. E toda vez que a gente faz a experiência com o amor, a gente quer ser amor na vida do outro. A gente quer transformar a vida do outro. A gente quer levar esse amor que a gente experimentou para o outro. Foi assim que aconteceu com Mateus, foi assim que aconteceu com outros. Em especial Mateus. Ele sentou com Jesus. Ele abriu a casa para Jesus entrar. Eu digo, ele abriu o coração para Jesus entrar e ver o que estava dentro do coração de Mateus. O que estava dentro do coração de Mateus? Os amigos deles eram todos cobradores de impostos. Havia muito pecado, sujeira, feridas. E foi necessário que Jesus sentasse ali, olhasse, falasse, curasse. E o coração de Mateus foi transformando, restaurando. E olha que coisa, né? Mateus foi curado desse mal. Porque se a gente for olhar outra coisa, né? Quem que era um dos discípulos de Jesus que era considerado ladrão? Quem? Judas. E ele não voltou atrás, Mateus. Ele continuou fiel, ele continuou seguindo a Jesus. Ele poderia voltar atrás e ser considerado ladrão. Mas ele não foi considerado ladrão, porque ele se converteu por completo. Ele deixou Jesus entrar no seu coração, modificar o seu coração. Repito mais uma vez, como Jesus entrou na casa de Zaqueu e modificou o coração de Zaqueu. Zaqueu não foi mais aquele homem, mas mudou completamente o seu jeito de olhar para os outros, de viver, de ser. Jesus fez isso com Mateus. E Mateus passou a ser um discípulo de Jesus. E depois um apóstolo. E depois deu a vida por causa do nome de Jesus. Por isso que o padre está de vermelho. Por isso que a gente olha para a história de Mateus. E eu disse no início e repito para você. Quando eu olho para Mateus, eu vejo a esperança de que um dia eu posso chegar lá. Porque ele era um pecador como eu, como você, como todos nós. E pior, que todo mundo sabia, porque via, era considerado pecador público. Mas ele mudou, ele transformou o coração, claro, com a presença de Jesus.
É preciso deixar Jesus entrar no nosso coração, modificar, transformar. Essas feridas que sangram dentro do nosso coração e que muitas vezes a gente fala, não tem mais jeito. Porque eu fico imaginando, acho que Mateus no seu dia a dia, ele falava assim, todo mundo já sabe que eu sou pecador público mesmo, para mim já não tem mais jeito. De repente, um dia, aquele Jesus de Nazaré passou por ali e fez esse convite. E ele seguiu a Jesus. Jesus vai passar um dia, ou já passou, ou está passando na sua vida, está fazendo esse convite. Segue-me. Deixa essa coleteria de imposto para lá. Segue-me. Deixa eu sentar com você à mesa. E a gente só faz isso quando a gente conhece bem a pessoa, não é? A gente não vai chamar qualquer pessoa para ir na nossa casa. Mas Jesus se convidou. E foi lá. Porque ele sabia o que ele queria fazer. Ele também vai fazer isso na sua casa. Só basta você abrir o coração e deixar Jesus sentar. Ele vai olhando. Preciso mudar esse quadro de lugar, mudar esse pensamento daqui, tirar isso daqui, colocar para lá, isso aqui não pertence. Foi assim que ele fez com Mateus. E o médico da alma, o remédio para essa ferida chamada misericórdia, repito, mudou a vida de Mateus e pode mudar a nossa vida também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.